Hoje, o que é considerado normal? Eu não sou diabética se eu fizer um exame em jejum com quanto de glicose que eu tenho que ter no sangue. Como é que é? A glicemia de jejum dosada no sangue não é destro, não é fitinha na ponta do dedo. Ela precisa ser abaixo de 100. Qualquer medida de glicose acima de 100, ela requer uma avaliação médica pormenorizada. O que seria essa avaliação médica pormenorizada? Repetir a glicemia em jejum, fazer um exame chamado hemoglobina glicosilada, que também serve para diagnóstico do pré-diabetes e do diabetes, e fazer um exame que as pessoas não gostam muito, que tem que colher o sangue em jejum, toma um líquido, que ele é um líquido com uma medida determinada de açúcar, e 2 horas depois dosa esse sangue de novo. Esse exame, ele mostra para mim como verdadeiramente está o meu pâncreas. Porque eu posso ter uma glicemia de jejum entre 100 e 126, que não é diabetes, e eu posso ter essa mesma medida em jejum e demonstrar por esse outro exame que eu tenho diabetes. Ele vai mostrar como que o meu pâncreas reage, como que está a minha produção de insulina quando eu tenho uma carga determinada de glicose. Então ele é mais fiel, ele consegue triar mais precocemente, mais corretamente a doença. E está disponível pelo Sistema Único de Saúde. Isso é bom. Mesmo porque o médico, ele já sabe, após um primeiro exame, uma primeira situação de pesquisar, né, tentar descobrir o diabetes, a pessoa vai, o seu médico vai determinar se é necessário ou não um segundo, terceiro ou quarto exame, né? Sim, não só se é necessário esse exame, mas de quanto em quanto tempo, né? Eu toquei numa palavra de forma proposital, que é o pré-diabetes. O pré-diabetes, ele é uma condição patológica que, se ele for prolongado, inclusive, ele pode gerar complicações de retina e de rim, ainda que não seja o diabetes, por isso que ele é tão considerado e precisa ser valorizado enquanto condição de anormalidade. E nessa situação clínica, o paciente ele tem que ser avaliado com uma periodicidade menor pelo seu médico. Ele não precisa estar na mão do especialista, eu volto a dizer. Ele precisa saber que tem essa condição, ele precisa ter acesso à orientação de alimentação, de mudança do estilo de vida que ele tem, e ele precisa acompanhar a evolução desse quadro. Não raro com medicação já nessa condição. A prática de exercício físico, ela é muito importante na qualidade de vida das pessoas. Mas para ser importante, também ela sempre tem que ter o acompanhamento de um profissional da área da saúde. Muitas pessoas fazem exercícios sem orientação e, ao passo que pensam que estão melhorando a sua qualidade, eles podem estar, inclusive, prejudicando a sua saúde. Em pessoas com diabetes, por exemplo, esses exercícios eles precisam ser redobrados. Precisamos tomar cuidado e haver uma orientação mais específica. Porque a prática do exercício no diabético, se ela for excessiva, ela pode provocar a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Então, o paciente ele precisa sempre estar monitorado, orientado, para que essa prática de exercício só melhore ainda mais a qualidade de vida. Quando que uma pessoa que tem diabetes, ela tem diagnóstico já fechado, quando que é indicado para ela a medicação e quando é indicado a insulina? Só nos casos de tipo 1, tipo 2 ou independe? Primeiro, que é proibitivo tratar diabetes, não pré-diabetes, diabetes mesmo, sem remédio. Então eu preciso, esse remédio ele pode ser injetável ou ele pode ser via oral, mas eu não posso mais só orientar dieta e exercício. Do momento que eu tenho o diagnóstico de diabetes, é imprescindível que se iniciem medicações. Porque o diabetes, ele não é uma condição reversível. Ele é uma condição que ele pode ser controlada. Então, uma vez diabético, sempre diabético. Sempre diabético. Importante que o paciente saiba disso, né? Tenha essa cultura, inclusive, de entender. O fato de eu estar bem controlado, estar dentro da normalidade, não significa que eu não tenha mais o problema. É como eu pensar que eu fui no oftalmologista e estou usando óculos. Se eu tirar o óculos, é claro que o problema está ali. Eu estou amparada para que as coisas continuem bem. Mas não está resolvido, não está curado o problema. Então eu tenho várias possibilidades que é um médico que determina junto com o paciente e cada caso diferente do outro, né? Que tipo de remédio injetável ou oral que ele toma.
Isso, eu gosto desse cada caso. Esse cada caso a gente na medicina chama de individualização do tratamento. Hoje no diabetes não tem outra forma, não tem protocolo e é inaceitável que a gente tenha uma receita de bolo para seguir, porque não tem, ela não existe, né? O uso de insulina, ele não significa necessariamente que seja mais grave. Ele significa que você não produz mais insulina. Tudo que eu for trabalhar com tratamento de diabetes, eu preciso de insulina. Se o paciente ainda produz insulina, as medicações via oral vão usar essa produção de insulina que eu ainda tenho para estar trabalhando com a doença. Se eu não produzo insulina, necessariamente eu reponho esse hormônio insulina. Sem insulina a gente não vive. E aí vai depender não só do estágio da doença, mas de quanto tempo que eu demorei para ter o diagnóstico, porque infelizmente, quanto mais difícil o acesso à saúde, mais retardado é esse diagnóstico. Então, muitas vezes não é porque faz tempo que você descobriu, é porque você tem a doença faz muito tempo e ninguém sabia, inclusive nem o próprio paciente. E em relação ao diagnóstico, é uma doença silenciosa ou ela tem muitos sinais muito clássicos? Você está com diabetes, porque é muito claro isso. Acho que não, né? Não, ela não é clara. E isso é o principal problema. A glicemia começa a subir, não dá dor, não dá nada. Tem alguns pacientes que numa fase inicial, em que o corpo ele se defende, no diabetes tipo 2, ele se defende aumentando a produção de insulina para tentar vencer essa obesidade, esse estilo de vida inadequado. E aí pode dar alguns sintomas muito leves de turvação visual, uma dor de cabeça, uma indisposição durante o dia. Nada que chama muita atenção. Se ele conhece a doença dele e o corpo dele, ele consegue automaticamente, quando tem algum problema, acendeu a luz amarela, tem alguma coisa acontecendo. Então, ele se conhecendo, é mais fácil, inclusive, ele ajudar o médico durante o tratamento, né? Sem dúvida. Coisas que ajudam durante o tratamento do diabetes para aqueles que já são diabéticos. A adesão ao tratamento. Se o paciente está tendo alguma dificuldade com o tratamento, ele não deve simplesmente interromper. Ele precisa procurar o médico para ele entender se isso é da doença, do tratamento, de outras condições, se isso pode ser substituído ou não, como que ele vai lidar com essa situação. Ele não deve tomar decisões sozinho. Tem que tomar muito cuidado com a cultura de Facebook, né? Porque tem informações muito boas e que bom que tem. Igual eu disse, eu gosto de botar o paciente para estudar, eu prefiro eu mesma indicar, vai entrar em tal site, lê tal coisa, dar essa papelada para ele se inteirar sobre a doença, do que ele entrar em crenças que vão atrapalhar o tratamento, crenças de cura, milagres que não vão acontecer. A gente sabe, né, que quem tem diabetes tem que tomar bastante cuidado com o açúcar. E aí, muitas vezes, as pessoas não colocam o açúcar de adição, mas esquece dos alimentos industrializados que elas ingerem todos os dias. Então, por exemplo, o refrigerante, ele tem uma quantidade grande de açúcar. Aí, a gente tem também, por exemplo, os cereais, né? Tem alguns que são açucarados e aí também eles têm uma quantidade boa de açúcar. Bolachas recheadas, né? A gente poderia comer, por exemplo, 2 bolachas, mas normalmente quando as pessoas vão comer bolacha recheada, elas comem o pacote inteiro da bolacha e aí tem muito açúcar, tá? A gente tem também, por exemplo, chocolate, né, que também tem açúcar, que a gente tem que tomar cuidado. Os sucos, né, os sucos de caixinha, que às vezes está lá escrito néctar, né, a pessoa acha que é um suco natural, e não é. Ele tem bastante açúcar. E o que a gente também tem que prestar atenção é que a pessoa não toma só um copo. Ela toma, às vezes, 2, 3 copos, às vezes a caixinha inteira de suco. Né? Os achocolatados também tem muito açúcar, né? Então, todos esses alimentos industrializados é importante a gente consumir em pequenas quantidades, né? Quando é diabético, aí também não pode nem ficar consumindo esse tipo de alimento. Então, é possível, né, a gente fazer uma alimentação adequada para quem é diabético, sem usar esses alimentos industrializados, né? Usando aí o suco natural, diluído em água para diminuir a quantidade de açúcar que a fruta tem. Então, tem várias opções que podem ser feitas.
aquele paciente que fala assim, bom, eu estou tomando um remédio, se esse remédio aqui é para baixar meu açúcar no sangue, se eu tomar 2 ou 3 hoje, eu acho que eu vou poder comer um bolo, um brigadeiro, né, de noite naquela festa. Eu conheço, viu, gente? Muita gente assim, conheço de perto. Então, assim, que tipo de problema que isso pode causar, doutora? Não é só a medida de uma glicemia boa ou anormal que vai determinar o futuro do paciente. Então, quando eu como em excesso, quando eu como coisas que engordam, não necessariamente só feitas de açúcar, eu vou num churrasco e eu como meia picanha, eu comi gordura. Na prática, minha glicemia não vai subir. Mas o que vai acontecer com o meu corpo? Ganho de peso, alteração de metabolismo, de colesterol, de triglicérides, acúmulo de gordura no fígado. Tudo isso influencia diretamente no futuro do meu pâncreas, fazendo com que eu vá depender de insulina mais rápido, fazendo com que a insulina que eu injeto não funcione direito e desencadeando outros problemas que vão agravar esse diabetes, como, por exemplo, problemas de coração. Então, as nossas condutas em alimentação, elas atrapalham muito a doença. Outra coisa que eu gosto muito de frisar com os pacientes, você não precisa comer certo porque você é diabético. Você precisa comer certo porque todos nós precisamos comer certo. Exercício físico. A gente sabe que se o exercício for vigoroso demais, ele pode até causar um efeito rebote, ao invés de diminuir, né, a glicemia, aumentar. Como que esse paciente pode ser orientado a fazer atividade física? Esse paciente ele precisa de orientação médica. Não dá para o paciente diabético decidir sobre o seu exercício sozinho. E mesmo quando ele tem o educador físico, o ideal é que esse educador físico se embase na prescrição médica para esse exercício. Bom, gente, deu para perceber que a equipe multidisciplinar envolvida no paciente diabético é muito importante. Que a doença ela vai ser controlada, ela não tem cura, mas ela pode ser sim controlada. E com a equipe toda envolvida, vai cuidar da sua saúde de maneira de responsabilidade de todos, inclusive do paciente. Isso a doutora deixou muito bem frisado aqui, que o paciente tem sim que se envolver no seu tratamento e no acompanhamento, né, na evolução da sua doença, para que ela tenha um mínimo de problemas mais possíveis durante a sua vida, que a sua vida seja justamente envolta com a saúde e não com a doença. Então eu vou agradecer aqui imensamente a doutora Graciele e falar que foi muito boa as explicações e as elucidações da sua área, né, inclusive em relação ao diabetes e deixar já um convite para um próximo momento para a gente continuar falando disso e de outras doenças, tá bom? Muito obrigada. Sem dúvida. Obrigada a você, Kelly. Então, gente, o Opinião Saúde está sempre, cuidando da sua saúde. E o Opinião Saúde de hoje acabou. Aposto que você aprendeu bastante sobre diabetes, né? Se você perdeu ou quer rever este ou outros programas, vai lá na nossa página no Facebook, curta, compartilha, mostra para todo mundo e, claro, dá a sua opinião. A gente tem um novo encontro a semana que vem. Eu te espero. Tchau. Bom, a Opinião veio saber, então, eu errei de propósito para ela ficar à vontade, viu? Viu como é que é? Assim, tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Agora que eu tô tremendo de verdade. Você sabe o que é diabetes? Associação não, E um tipo de qualidade de vida. Vou tentar improvisar um negócio aqui, tá? De uma pessoa não gestante. Ixi, perdi agora, que eu olhei pra lá. Você não sabe que eu esqueci! Por que você tá respondendo? Tá como? Então, tem várias opções que podem ser feitas. Só isso? Deu? Mentira, eu errei porque eu esqueci. A sua qualidade de vida. Peraí. Onde que eu tô? Já fiz aqui, já fizemos aqui. Cabelo, tá bom? Então, beleza. Eu erro naturalmente. Pronto, tá ótimo. Chega, agora é só aquele negócio de... Acabou, gente, vambora, tchau.